Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã. Chegamos à sexta-feira. Sexta-feira, dia 29 de agosto do ano 2025. Estamos chegando ao último final de semana do mês de agosto. Última sexta-feira do mês de agosto. Agradecidos ao Senhor por ter nos ajudado em chegar até aqui. Agradecidos ao Senhor pelo descanso que Ele nos deu. Gratos somos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por cada um de nós. Já a próxima semana estaremos no mês de setembro. Estamos começando a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. E estamos falando do apóstolo Paulo. E hoje vamos falar da morte e das últimas palavras do apóstolo Paulo. Bom dia, nossa irmã Mari, ali na cidade de Tacuarembó, República Oriental do Uruguai. Que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã. Que a graça do Senhor esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Que Deus venha abençoar. 2 Coríntios, capítulo número 11, verso número 24, ou 23, melhor, começa dizendo: se são ministros de Cristo, falo insensatamente, diz o apóstolo Paulo. Eu mais do que eles, em trabalhos mais do que eles, em açoites mais do que eles, em prisões mais do que eles, em perigos de morte muitas vezes. Eu fui açoitado 5 vezes pelos judeus, com 40 açoites menos um em cada ocasião. Em 3 ocasiões fui flagelado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio e passei um dia e uma noite como náufrago no mar. Em constantes viagens, em perigos de rios, em perigo de assaltantes, em perigos de minha raça, em perigo dos gentios, perigo nas cidades, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre falsos irmãos, em árduo trabalho e em fadiga, em frequentes vigílias, em fome, em sede, em constantes jejuns, em frios e em extrema pobreza. Está dizendo o apóstolo Paulo. Além de muitas outras coisas e de uma multidão perto de mim, cada dia está constante, cuidando que tenho em todas as congregações. Apóstolo Paulo, sofrimentos de um apóstolo. Apóstolo Paulo começou o seu ministério através de um chamado direto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Teve um encontro com o Senhor e dali então a sua vida, a partir daquele momento, a partir daquele dia, sua vida mudou radicalmente, mudou totalmente, pois Paulo era um homem que perseguia a igreja, era um homem que matava cristãos, mas logo ele se converte ao Senhor e se transforma num pregador do Evangelho de Cristo. Mesmo que ele não formasse parte dos 12, ele vem ser chamado um apóstolo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi chamado pelo próprio Jesus. Agora, nós
Começamos a esquadrinhar a vida do apóstolo Paulo e vamos descobrir que ele vai ficar preso em Roma. Ele vai pedir para ir lá, ele vai apelar a César, ele vai ir para Roma, ele vai sofrer naufrágio antes de chegar a Roma. Ele vai chegar, vai apresentar a sua defesa, logo ele vai ser colocado no cativeiro, vai ser preso ali em Roma. E entre o ano 64 e 67, o apóstolo Paulo é decapitado, quando se desata uma feroz perseguição em Roma contra os cristãos. Tinha um imperador chamado Nero, que ele vai incendiar a cidade de Roma. Ele era totalmente um homem fora de si, endemoniado, poderíamos dizer. Nero era um homem totalmente endemoniado. Incendeia a sua própria cidade e coloca a culpa nos cristãos. E ali então começa uma grande perseguição contra a Igreja de Cristo. Para você ter uma ideia, Nero, entre outras coisas que fez, mata sua própria mãe. Um homem terrível, terrível mesmo. Mas antes da sua morte, Paulo esteve ali em Roma. Permaneceu ali, em cativeiro, no corredor da morte, esperando o momento da sua morte. E ali ele escreveu algumas epístolas. Ele escreveu uma epístola a Filemão, ele escreveu aos Filipenses, escreveu aos Colossenses, enquanto ele estava em Roma. A última epístola, as últimas palavras do apóstolo Paulo, nós encontramos na segunda epístola a Timóteo. E ali Paulo vai fazer um relato para Timóteo de como ele está e como ele está se sentindo. Ele vai dizer no capítulo número 1, selecionamos alguns versículos. No capítulo número 1, versículo número 5, ele vai recordar a Timóteo e vai dizer: ao me recordar da tua genuína fé, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também em ti. Também nele. Ele estava lembrando de Timóteo. Isto reconfortava a alma do apóstolo Paulo. Agora, no versículo número 7 do mesmo capítulo, ele vai dizer: porque Deus não nos tem dado espírito de temor, mas de amor e de exortação. Em outras traduções diz moderação. Não nos deu espírito de temor. Paulo estava esperando a morte. O mais incrível disto é que ele nem deveria saber com que classe de morte ele iria morrer. Poderia ser apedrejado, poderia ser crucificado, poderia ser flagelado, que era uma das piores mortes que poderiam existir na época, além da crucifixão. Quando flagelavam uma pessoa, tiravam a pele da pessoa, estando a pessoa viva. Isso faziam os romanos, os torturadores. Agora, ele estava ali esperando, mas não está esquecendo do seu discípulo. Está dando as últimas instruções ao seu discípulo. Está alentando a ele que Deus não tem nos dado espírito de temor. Imagina, ele estava sentindo em carne própria, experimentando o que era um verdadeiro medo, o que era um verdadeiro temor. Mas ele não estava atribulado, ele estava pensando nos seus discípulos, escrevendo para os seus discípulos. Porque Deus não nos tem dado
espírito de temor, mas de poder, de amor e de exortação. E no versículo número 13, ali começa algumas fases de Paulo que ele se sentia entristecido como qualquer outro ser humano. Não porque ele fosse ser sacrificado, ele fosse ser morto, não, por isto não, mas pelas atitudes de alguns discípulos. Ele vai dizer: tu estás informado de que se apartaram de mim todos da Ásia, entre os quais estão Figelo e Hermógenes. Estes se afastaram do apóstolo Paulo. Nosso Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e não se envergonhou das cadeias da minha prisão. Mas antes, quando chegou a Roma, me buscou diligentemente até que me encontrou. Nosso Senhor lhe conceda alcançar misericórdia de parte do nosso Senhor naquele dia, além de quanto me serviu em Éfeso, tu o sabes bem. Dentro de toda esta solidão daqueles que o abandonaram, tem uma passagem aqui que ele vai dizer que somente Lucas ficou com ele. Lucas, o médico, o que escreveu o livro de Atos, o que escreveu o Evangelho de Lucas. Somente ele ficou com ele ali. Abandonaram o apóstolo. Pessoas que tinham ouvido suas palavras, pessoas que tinham sido abençoados através da vida de Paulo, pessoas que Paulo tinha feito o bem para eles, o tinham abandonado. Isto é algo que continua acontecendo nos nossos dias de hoje. Nos nossos dias de hoje, você pode ajudar de toda a boa vontade, de todo o coração, e não vai receber muitas vezes nem sequer um muito obrigado de alguém. Mas tudo aquilo que nós vamos fazer, o próprio apóstolo que nos ensina isto, tudo aquilo que nós vamos fazer, devemos de fazê-lo com excelência, como se fosse para o Senhor e não para os homens, porque a nossa recompensa não vem dos homens, a nossa recompensa vem do Senhor Deus Todo-Poderoso. É dele que vem a nossa recompensa, pois Deus é um Deus grande, um Deus misericordioso, um Deus galardoador daqueles que o buscam. Esse é o nosso Deus. É um Deus que não vai nos abandonar, é um Deus que vai estar juntamente conosco, nós fortalecendo. Paulo estava preso em Roma, ele estava orando, estava esperando o dia da sua morte, mas ele estava tranquilo, estava em paz, ele estava na comunhão com o Senhor Deus Todo-Poderoso e continuava ensinando, continuava escrevendo, continuava enviando cartas. Agora, a sua última carta, suas últimas palavras estão sendo direcionadas a Timóteo. Aquele jovem que ele conheceu em Listra, aquele jovem que se tornou o seu discípulo, aquele jovem que se tornou o pastor de Éfeso, aquele jovem que sempre esteve ao lado de Paulo e que aprendeu muito com Paulo. Paulo se hospedava na sua casa. Quando Paulo foi apedrejado em Listra, e que diz ali que levaram ele para uma casa, imagino eu que foi para a casa de Eunice, a mãe de Timóteo. Então eles tinham um relacionamento, eles tinham uma comunhão do Espírito Santo entre eles que os unia. E ao estar nós unidos a outro grupo de pessoas que professam a nossa mesma fé, nós nos fortalecemos como e de que maneira? Orando uns pelos outros. Isso é algo fundamental na vida de um cristão. Por isso é que o cristão não deve jamais deixar de congregar como alguns têm por costume, vai dizer o autor a epístola aos Hebreus. Agora, nos dias de hoje, parece ser que tem um movimento aí que está incentivando, que está se esforçando para que deixemos de congregar. Capítulo número 2, verso número 12, vai dizer o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo:
E se perseveramos, também reinaremos com ele. Mas, se o negamos, ele também nos negará. E se lhe somos infiel, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Porque não pode negar-se a si mesmo. Se perseveramos, também reinaremos com ele. Mas se o negamos, ele também nos negará. O apóstolo Paulo estava pregando a Timóteo agora, não somente através de uma carta, senão também como o seu exemplo, como sempre foi. Paulo estava dando exemplo de fortaleza, de fé, de esperança na vida eterna, confiante que ele tinha um galardão para receber no céu. Aquilo que ele estava sofrendo ali, aquilo que ele estava esperando, longe de ele ter por perda ou de lamentar-se, ele estava dizendo, estava falando de que aquilo para ele era ganância. Pois lá em Coríntios, creio que ele vai dizer, se morremos para Cristo. Se vivemos para Cristo. E se morremos para Deus. Não temos absolutamente nada a perder. Nenhum cristão deve ter medo da morte. Nenhum cristão pode ter esse desespero da morte. Porque todas as coisas vão serem mudadas na nossa vida logo após a morte. A pessoa vai estar num lugar de paz, vai estar num lugar onde não existe choro, onde não existe enfermidade, onde não existe nenhum tipo de mal. Nem o sol, nem a lua nos causará dano algum. Essa é a esperança. A esperança do apóstolo Paulo estava em Cristo Jesus. A esperança do apóstolo Paulo estava em Cristo Jesus. E a sua esperança, a minha esperança, está em quem? Estamos nós realmente com a nossa esperança de salvação depositada no alicerce firme e verdadeiro que é Cristo Jesus? Estamos nós realmente vivendo a vida cristã que devemos de viver? Estamos nós realmente sendo fiéis ao Senhor na hora da tribulação, na hora da dor, na hora do sofrimento? O apóstolo Paulo está nos dando um tremendo exemplo disto. Eu não sei o que passaria se algum de nós estivesse no lugar do apóstolo Paulo, dentro de uma masmorra, dentro de um calabouço, escuro, úmido, cheio de insetos, cheio de ratos, baratas, enfim, tudo que poderia existir ali dentro daquela prisão onde estava o apóstolo Paulo. Bom dia, nosso irmão Eber, na cidade de Taquarembó. Que Deus venha abençoá-lo. Um grande abraço para a Jane, para toda a família aí. Que Deus venha abençoar poderosamente a vida do nosso irmão Eber. Mas a palavra de Deus continua falando. Capítulo 2, versículo número 15. Agora ele novamente vai se dirigir a Timóteo. Outro conselho para Timóteo: procura diligentemente apresentar-te íntegro a Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que expõe corretamente a palavra de Deus, ou a palavra de verdade, diz em outras traduções. Espera, atua corretamente em Deus, espera em Deus. Espera do Senhor Deus Todo-Poderoso. Temos visita aqui, chegou agora. Deus abençoe nossa irmã Eliane, que Deus venha abençoá-la. Procura diligentemente apresentar-te íntegro a Deus como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que expõe corretamente a palavra da verdade, que expõe corretamente a palavra da verdade. Em outras traduções diz que maneja corretamente a palavra de Deus. Saber, conhecer a palavra de Deus. São instruções do apóstolo Paulo para Timóteo, nas suas últimas palavras,
antes de ser martirizado, antes de ser morto, está recomendando, está aconselhando, ele não deixa de discipular, ele não abandona o seu chamado, nem mesmo dentro da cárcere, dentro daquele presídio, dentro daquela masmorra, ele não abandona o seu chamado, ele não deixa de ministrar a palavra do Senhor, e mesmo que na distância, ele não deixa de discipular aquelas pessoas as quais ele ganhou para Cristo. E Timóteo ocupava um lugar especial no coração do apóstolo Paulo. E ele está recomendando agora isto. Como é possível que nos nossos dias de hoje exista supostos cristãos, supostos obreiros, pregadores do Evangelho, que não conheçam a palavra do Senhor, que tenham cargos dentro da igreja e que não sabem nem sequer onde encontrar o Gênesis ou o Apocalipse. Pessoas que não manejam a palavra de Deus, pessoas que não leem a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo tinha uma preocupação sobre este fato de conhecer a palavra de Deus, de pregar a verdade, de não adulterar a palavra do Senhor. Aí está o apóstolo Paulo falando, e logo vai dizer: abstenha-te de palavras vãs, que não têm proveito, porque os que se ocupam delas somente aumentam mais e mais a sua impiedade, e a sua palavra, lastrando-se como gangrena, alcançará muitos, entre os quais estão Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, afirmando que a ressurreição dentre os mortos já se realizou, transtornando assim a fé de alguns. Quantos Himeneus e Fileto temos nos nossos dias de hoje? Quantos Himeneus e Fileto temos nos nossos dias de hoje? Eu não sei se em Taquarembó acontece o que acontece aqui, nesta região, aqui no Rio Grande do Sul, pois tem um movimento aí que está dizendo que não é para congregar, que é para sair do sistema chamado igreja. Ei, meu irmão, a igreja foi criada pelo Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que criou a igreja. Não é essa de que nós somos igreja aqui, somos igreja ali. Nós somos um corpo. Somos um corpo de Cristo. E um corpo separado não é absolutamente nada. Imagine se minha mão estivesse em Taquarembó, minha perna estivesse em Santa Maria, ou em Alegrete, ou em Erechim, sei lá. Estaria unido o corpo? Não. É necessário congregar. É necessário. Assim como Himeneu e Fileto, que já começaram naquela época, no primeiro século. Estamos falando de 60 anos de cristianismo, de 60 anos do começo da igreja. E ali já tinha alguém querendo transtornar a fé dos outros. Então, nos nossos dias de hoje, não é de nós surpreender que queiram nós tirar do verdadeiro caminho do Senhor. Um alerta que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Versículo 7 do capítulo número 3. Sempre aprendendo, mas nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Está falando destas mesmas pessoas. Está falando da conduta dos homens nos últimos tempos. Nos últimos tempos. Agora, logo no versículo 10, ele vai falar: contudo, tu tens seguido meus ensinos, minha conduta, meus propósitos, minha fé, minha paciência, meu amor, minha perseverança, minhas perseguições, meus padecimentos, porque a ti te consta o que padeci em Antioquia, em Icônio, em Listra, que perseguições padeci, mas de tudo isto me livrou o Senhor. Vamos lembrar que em Listra ele foi apedrejado e deixado como morto. E este homem chamado Paulo, vão levarem ele para uma casa,
devem terem tirado o sangue, curado um pouco suas feridas. No outro dia ele se levanta e vai para Icônio pregar a palavra de Deus, todo machucado. Imagine uma pessoa ser apedrejada, como estaria seu rosto, como estariam seus olhos, como estariam seus braços, pernas, abdômen cheio de hematomas. Mas mesmo assim, ele se levantou no outro dia e foi para Icônio anunciar a palavra de Deus. E mais, depois voltou novamente a Listra para confirmar aqueles que ele tinha ganhado para Cristo Jesus. Este é o apóstolo Paulo. Este é o apóstolo Paulo. E vai dizer para Timóteo também, algo que nós devemos ter presente sempre. O mundo não entende isto, porque o mundo jaz sobre o maligno. O mundo não vai entender, porque o mundo está no poder, nas garras do próprio Satanás. Vai dizer que toda a Escritura tem sido inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, e é proveitosa para o ensino, para a amonestação, para a correção, para a instrução na justiça, com o propósito de que o homem de Deus seja maduro, íntegro, para toda boa obra. Estamos vendo os últimos pensamentos do apóstolo Paulo, as últimas palavras do apóstolo Paulo, plasmadas, escritas, eternizadas na segunda epístola a Timóteo. E desde agora, versículo número 8 do capítulo número 4, indo para o final da epístola, ele vai dizer o seguinte: e desde agora me está reservada a coroa da justiça, com a qual me recompensará naquele dia meu Senhor, porque Ele é juiz, justo, e não somente a mim, mas também aos que amam a sua manifestação. Paulo tinha plena, absoluta certeza da sua salvação. Nestes dias estava fazendo uma visita e surgiu a pergunta: para onde vamos depois da morte? E surgiu a pergunta: como eu posso saber se sou salvo ou não? Isso é algo nosso, íntimo nosso. É pela graça do Senhor Deus Todo-Poderoso. Não é por o nosso próprio intelecto, não é por o nosso próprio esforço, não é pelas nossas dádivas. Isso é pela a graça de Deus. E Paulo tinha plena certeza disto. E desde agora me está reservada a coroa de justiça. Como está a sua fé? Como está sua vida com Cristo? Você seria capaz de falar isto hoje? Não se desespere. Confie no Senhor, porque o seu galardão está seguro nos céus. Meu Pai e meu Deus, Senhor, eu quero louvar-te, quero adorar-te e agradecer-te, ó Deus, por esta semana que passou, Senhor. Deus Santo e Poderoso, opera, meu Pai. Opera, Senhor, nas vidas daqueles que muitas vezes, Senhor, estão duvidando da Tua palavra. Livra-os, ó Senhor, das influências malignas. Livra-os, ó Senhor, de qualquer vento de doutrina. Livra-os, ó Pai, de todos aqueles que vêm, Senhor Deus, com a doutrina que não é a verdadeira palavra de Deus. Senhor, que Tu venhas abençoar o Teu povo, que este final de semana possamos chegar até a Tua casa, meu Pai, para adorar-te, para glorificar-te, para exaltar o Teu nome. Senhor, que possamos estar em comunhão contigo, com a Tua igreja. Senhor, em união os irmãos, orando os uns pelos outros. Obrigado, Deus, e que tenhamos um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém.